Olá, eu sou a Isa. Eu sou o Léo. Oi, eu sou a Isa. E eu sou o Léo. E juntos somos Vida Sem Trilhos. Isso. Hoje vamos falar aí pros curiosos, pra quem quer entrar nessa vida boêmia, Vida boa. sobre a minha trajetória como músico, tá? Desde quando eu comecei lá, cotoquinho, aí eu não cresci muito e continuo cotoquinho até hoje. Assim, tudo que eu lembrar eu vou falar, né? Porque é difícil, são muitos anos. Desde 2001, então são 19 anos de Carreira musical. não de carreira, né? Porque nunca fui profissional. Mas de história aí. São 19 anos de história. Muita história pra contar. Vamos lá, então. Eu comecei, gente, quando eu tinha 10 anos de idade. 10 anos, muito novo. Eu sempre fui apaixonado por música. E eu comecei tocar em uma fanfarra. Eu tocava trompete. Era o instrumento que eu mais queria. Desde quando eu descobri que existia fanfarra, assim, como que funcionava. Trompete foi sempre o... Oi? Como que você descobriu? Porque, tipo, eu, quando era criança, nem sabia que era fanfarra. Como que eu descobri? É. Porque você sabe que onde eu morava lá em Catanduva é na frente de uma escola, né? Sim. E tinha fanfarra dessa escola e eu sempre ouvia de casa. Aí você olhou e falou assim, como? Qual Aí é eu- a parte disso? Aí um dia eu fui ver o ensaio deles, aí eu fiquei apaixonado. Principalmente pelo Você trompete. conhecia alguém que fazia parte? Porque como Não. você foi ver os Não, ensaios? eu fui junto com meu vizinho. Seu vizinho falou, vamos lá. É. Não, eu falei, vamos lá, né? Aí eu precisava de alguém pra ir. Aí ele falou, então vamos. Aí a gente foi. Que loucura. A Então gente você era já muito gostava amigo. muito de música, então. Você Eu já gostava porque... meio que atraía. assim, Desde pra quando ele. eu me conheço por gente, meu pai é músico, né? Ah, verdade. Então ele cantava lá em casa, tocava violão e tinha as músicas boas que ele colocava lá, que eu gostava também, principalmente Zé Ramalho, ele colocava muito. Aham. Eu falava, nossa, como que esses caras fazem isso? Quero fazer também. Enfim, aí fui lá, descobri e tal, a fanfarra. Aí eu queria o trompete. Por que eu queria o trompete? Porque era instrumento que fazia solo. E eu já gostava já. É. Sem vergonha! Já gostava. Aí eu já Chama gostava desse atenção. negócio já de me destacar. de me destacar, eu já gostava disso já. Falei. Aí um dia o pessoal, os monitores da fanfarra da época, passaram nas salas, sabe, nas salas da escola, que eu estudava naquela escola ali mesmo, falando que ia ter seletivo, processo seletivo pra entrar e tal. E aí eu fiquei louco, né? Falei, não, preciso entrar nisso, pra fazer parte disso, pra aprender música. Aí eu fui. Aí inicialmente o maestro, que era o Daniel Carana, que até acompanhou ele no Facebook, super gente boa, muito paciente, muito gente boa. Ele não tinha ainda desenvolvido nenhum método para colocar as pessoas que iam entrar nos seus devidos lugares, sabe? Para distribuir, tipo... Posicionamento? Não, tipo assim, eu gostaria de tocar trompete, Aham. mas eu não posso simplesmente entrar, pegar um trompete e sair tocando, porque eu não sabia tocar, eu tinha 10 anos de idade. Tá. Então aí ele meio que colocou, ele meio que deu uma remanejada ali, só pra gente participar do primeiro ensaio e tal. Eu lembro que no primeiro ensaio eu toquei triângulo. Na Triângulo. minha aula de música eu também tocava triângulo, reco. Ficava... E aí depois de, acho que sei lá, uns 15 dias, não lembro, ele desenvolveu, fez uma prova. E aí ele meio que determinou lá, não sei qual foi o critério dele, também não me importa, né? Que tipo assim, as pessoas que tirassem abaixo de 7 ficariam nas percussões, porque era uma prova de teoria musical, teoria real. E aí ele deu umas aulinhas antes lá e tal. Pra preparar. Pra preparar. Aí quem ficasse com menos de 7 na prova, tirasse menos de nota 7, ficaria com percussões. Tipo triângulo. Não, percussões no geral, bumbo, caixinha, triângulo. Triângulo não tinha, na verdade, ele só colocou lá pra... E De 7 a 8 ficaria com calibre grosso, e 9 e 10 conseguiriam os trompetes.
Entendi. Aí eu tive que me matar de estudar. Aí você foi lá. Aí eu fui lá jambrar. Aí estudou. Estudei. Aquela época eu gostava muito de estudar, sabe? O que aconteceu? É verdade. Aconteceu um acidente. Que você pode ver em outro vídeo aqui, o acidente. E jambrei. Fui fazer a prova, nervoso pra caramba, porque eu fico muito nervoso com todas as provas da vida, não é normal. E tirou 11. Isso é característica, tirei 10. É mentira! 11 não dava pra tirar, mas tirei 10. Consegui o 10 com uma trompete. estrelinha. Consegui o trompete. E morreu. E, gente, pensa numa alegria. Imagina, você com 10 anos conquistar um negócio desse assim, que você já tem vontade, já era um sonho se alcançar, porque foi tipo um dos primeiros sonhos que eu alcancei. Eu acho que na minha vida, assim, que eu me lembro, foi um dos primeiros sonhos. E fantástico. Aí comecei a aprender, aí você tem o tempo, né, porque você tem que ganhar a embocadura, você cria calo na boca, por dentro, pra você conseguir tocar bem. É uma coisa trabalhosa, sabe? Mas... E aí o trompete era deles. O Você trompete... só tocava quando você tava lá? O trompete era da fanfarra. No início só quando eu tava lá. Pegava, praticava, e depois que foi criando mais confiança, que a banda foi crescendo e tal. Aí podia levar pra casa. Aí a gente que tinha uma responsabilidade maior, porque assim, a gente começa no zero, né? No nada. Tem 3 trompetes. Um exemplo assim de partitura, tem as partituras, 3 trompetes. Aí a gente começa no terceiro trompete, que é a base. Você não chega lá no primeiro trompete, que é o solo, que você sai gritando, sai tocando tudo. Não tem nem como. Não tem nem como. Aí você vai lá, começa, aí você, tipo... Conforme você consegue se destacar mais do que os outros, você vai subindo. Você consegue o cargo dos outros. Entendi. Entendeu? Aí eu fui subindo. Eu sei que... Eu não me recordo em tempo, assim, agora, mas eu acho que em coisas de 1 ano eu já era primeiro trompete, já. Aí eu já podia levar pra casa o trompete, porque eu tinha que treinar os solos e tal. E aí eu já tava no... E aí você parou aí ou você queria outra coisa aí, quando você conseguiu o primeiro trompete? Então, não, eu nunca fiquei satisfeito com música. Eu sempre quis mais. E aí você tocou quanto tempo nessa fanfarra? Então, na fanfarra do Kaique, na banda do Kaique, que eu me lembro... 2000 anos depois. Foi em torno de uns 2 ou 3 anos. Assim, nessa primeira entrada. Entendi. Porque depois a história volta. Nessa primeira entrada foi uns 2 ou 3 anos. Só que aí nos 2 primeiros anos foi a parte que eu mais me desenvolvi na música. Que aí quando... Você foi do 0 até... Que foi do 0 a 10, do 0 a 100 por hora. Entendeu? Passou. Só que com 12 anos, como eu já tinha alcançado não o topo, eu não era o melhor da banda, claro, mas o seu objetivo. O máximo do meu instrumento, como eu já tava ali, como eu não conseguia mais crescer ali, claro, se eu continuasse estudando eu ia melhorar. Mas dentro da fanfarra, como eu não conseguia mais crescer, eu comecei a me sentir insatisfeito, incomodado, sabe? Aí aos 12, como meu pai sempre foi músico, que nem eu falei, e ele tocava em casa, cantava e tal, e tinha vários violões em casa, aos 12 eu me interessei pelo violão. Falei, quero aprender uma coisa nova, porque só isso aqui não tava me satisfazendo. E aí, só que na época a gente não tinha grana pra pagar professor, não tinha nada. Eu falei, vou aprender por mim mesmo. E não tinha YouTube também? Não tinha YouTube. Até talvez tivesse YouTube, mas eu não tinha nem computador. Então não... Porque isso foi em 2003. Tipo, eu tinha 12 anos. 12 anos, nem trabalhava ainda. E aí? Aí eu peguei, pedi pro meu pai, falei, pai, você não me empresta um violão pra eu aprender? Ele, eu acho que a princípio não botou muita fé. Mas normal, uma criança pedir, falar que vai aprender sozinha é complicado, né? Se você é mais velho, assim, até dá pra acreditar. Mas eu com 12 anos, ele falou... mas seu pai deve ter aprendido sozinho também. Ele aprendeu sozinho.
E aí ele me emprestou um dos violões dele e eu comecei a aprender, fazer uns exercícios que... Tinha um cunhado de um vizinho meu que morava com ele, que é o Zé. Com o seu vizinho. Morava junto com o meu vizinho, que é o Fábio, o irmão da Paulette. Aham. Morava lá. Aí ele tocava guitarra. Aí eu fui, eu acho que umas 2 vezes com ele lá e ele me passou uns exercícios básicos pra eu destravar o dedo, sabe? Que é de casa em casa, vai subindo, fazendo escalinha, piriri, piriri, piriri. Eu sei que eu fiquei nisso um mês ou mais. Sentindo dor, criando calo, sabe? Porque dói muito o pulso. E fui fazendo. Apesar de doer muito, de ser frustrante, ser bem chato fazer esses exercícios de elasticidade do dedo, eu fui fazendo, fiz muito. Até que chegou uma hora que eu vi que eu tava rápido já nesses exercícios e falei, nossa, talvez eu consiga tirar alguma música. Talvez eu consiga tocar alguma coisa. E, gente, eu sempre tive... Isso é dom de Deus, né? Não tem como explicar nem justificar isso. Mas eu sempre tive um ouvido muito bom. Muito bom. Tanto na fanfarra, como quando eu comecei a aprender violão. E aí eu tinha 2 DVDs, que DVD já tinha na época. Tinha 2 DVDs que eu assistia muito, muito, muito. E eu conseguia memorizar o som dos instrumentos que tocavam. Que era o SM do Metallica, que tinha sido lançado há pouco tempo, se eu não me engano foi em 99 ou 2000 que lançou aquele DVD, aquele show. Você comprou daquele tio que fica vendendo na rua? Não comprei, era emprestado do Cabeça, o Leonardo. Ele me emprestou esse DVD e, mano, eu debulhei o DVD, assisti muito, até fazer um buraco no DVD dele. E o outro? Esse do Metallica com orquestra, e o outro era o do Rock in Rio do Iron Maiden, que se eu não me engano foi em 2002. E, gente, aí eu sentava na frente da TV e ficava só no pause e play, pause e play. A cada 5 segundos que eles tocavam eu dava pause. Aí eu conseguia memorizar o som, ia lá, tentava reproduzir no violão. Fazia lá. E eu, por incrível que pareça, eu aprendi a tocar o show inteiro do Iron Maiden desse jeito. Inteiro, é. O do Metallica me ferrou um pouco, porque aí anos depois eu fui descobrir que era outra afinação. Que era meio tom pra baixo, é. Poxa. Mas o do Iron Maiden eu consegui tocar inteirinho. Isso assim, claro, não igual os caras, porque não era guitarra, era um violão. Eu não fazia os solos, eu tava aprendendo as bases ainda. E isso foi no processo de aprendizagem de tocar. E aí tinha amigos, eu tinha muitos amigos ali no bairro. A gente vivia pra rua ainda, não era tudo dentro de casa, celular, computador. E aí tinha alguns amigos que simpatizaram com a ideia e eles eram um pouco mais velhos que eu. E eles tinham vontade de montar uma banda de rock, né? Eles já curtiam e tal. Alguns já tocavam, outros não. E aí fiquei nesse processo a aprender, tanto na banda do Kaique, eu continuei tocando, né? Só que aí eu comecei a aprender com 12 anos violão. Com 13 ou 14, eu não lembro, a gente resolveu então se reunir e fazer a banda, que foi minha primeira banda, Brainwashed. Que eu tentei achar vídeo aqui, não achei. É pra ter algum vídeo perdido. Que por muita ironia do destino, o nosso primeiro show foi em Barretos. O nosso segundo show foi abrir um show pro The Gambiarras. E é engraçado porque depois do The Gambiarras vem a ser a minha banda principal. Mas a gente vai chegar lá. E a gente se reuniu, começou a ensaiava na garagem de casa e tal. Era bem simples, sabe? Toda semana na sua casa? Não, na minha casa não. Ah, tá. A gente ensaiava na casa a gente rodou, eu acho. A gente ensaiava mais na casa do John. Que era 3 ruas pra trás da minha. Ele tinha uma varanda grande ali, os pais dele sentavam, tomavam cerveja e a gente tocava. Gente boa. Show particular. Sim, a gente tocou até no aniversário de alguém lá, aqui à noite, na mesma garagem. Ficamos nisso, tipo aquela bandinha com aqueles amplificadores com som de cacho de abelha, sabe? Um negócio bem...
Hoje eu consigo perceber, né? Porque E de onde você arrumou sua guitarra? muito tempo. Muito tempo de música, hoje eu consigo perceber o quão diferente era aquela época, né? A minha guitarra, a minha primeira guitarra. Porque você pulou do violão pra guitarra, a gente não sabe de onde veio. Eu pulei do violão pra guitarra, real. A minha primeira guitarra, Isa, eu ganhei de um tio meu, do Nato. Ele te deu, assim. Porque ele tinha guardado, e eu sempre via, ele morava com a minha avó, e eu sempre via no quarto dele e tinha vontade de pegar e tocar. Só que não tinha onde ligar. E eu sempre tive vontade de ver uma guitarra funcionando, aquela distorção, sabe? Aquele negócio assim. Mal sabia eu que era mais difícil de conseguir aquele som, porque eu me baseava pelo som do show do Iron Maiden e do Metallica, né? E aí? E aí um dia você pediu pra ele? E aí ele viu que eu tava pegando gosto pelo rock, descobriu que eu aprendi que eu tava aprendendo violão, que eu tava tocando e tal. E aí um dia ele me deu. Ele falou, tá, essa guitarra é sua agora. Guarda ela, não vende pra ninguém. Um dia que você tiver um filho, se ele gostar, se ele quiser tocar, você dá pro seu filho. Eu falei, tá bom. Tá guardada lá. Tá lá em Catanduva. É verdade. Era uma tonante, assim, uma guitarra super simples, super básica. Eu acho que eu toquei um mês ou dois com ela, mas não dava, o som dela era muito ruim. Muito ruim. Quem já tocou com uma tonante sabe como é que é. E aí você comprou assim? Aí eu acho que uns 2 ou 3 meses depois, eu fui pra aquela que parece uma aranha, sabe? Aquela Warlock. Sabe qual que é? Aquela que você tinha quando eu te conheci. Não. A que eu tinha no LSG? Bom, enfim, Parece o Batman. É, essa aí. Que agora tá na cor de madeira. Ela Eu sei qual que é. Não, quando eu te conhecia você não tocava. Ela era preta e eu mandei lixar e invernizar entendi. ela. Aí parece uma aranha, tipo um rainho, assim. É uma Warlock. É um X. Uma Warlock. Quem conhece sobre guitarra vai saber qual que é. É parecida com a do Mike do Slipknot. Bota aqui, ó. A fotinha. Guitarra. Aqui, ó, em cima da sua agora. É parecida com a do Mike do Slipknot. E aí eu acho que uns 3 meses depois que eu tava com a banda, eu não tinha pedaleira, só tinha essa tonante. Então imagina, eu tinha um cubinho Stag de 15 watts, desse tamanho, pra tocar com uma bateria, com outra guitarra, com baixo e com 2 vocal. Tinha 2 vocal nessa banda. Meu Deus, na falta de um. Tinha 2. E aí, gente, não saía som daquele cubinho Stag, que era o mais barato que eu pude comprar. Na época não saía som. Ficava minguado. E eu era a guitarra solo da banda. E aí, na hora do solo, não tinha nada pra pisar, pra dar um volume a mais. Aí eu comprei um Zoom 505, usado já. Quem é guitarrista sabe. Um Zoom 505 foi o que eu consegui na época. E essa guitarra Warlock, essa Golden, é uma Golden. Eu comprei na Musitec de Catanduva, que ela era usada, ela não era nova. Então eu consegui um preço melhor. Na época, se eu não me engano, eu paguei R$400. 300, 400, não lembro. Mas era caro. Mas caro. Na época era caro, Pra você era... Mas eu não entendia nada ainda, entendeu? Eu só tava aprendendo a tocar ali ainda. Não tinha essa experiência com guitarras, com nada. Tava aprendendo a tocar. E foi o que eu consegui. Foi meu primeiro set. Um Stag de 15 watts. Uma Zoom 505. E essa Golden Warlock. Tava felizão, nossa senhora. Tinha uma guitarra parecida com a do Slipknot. Ninguém tinha isso na cidade, gente. Ixi, eu tava lindo na cena. Tava lindo. Bom, fiquei com essa banda, acho que uns 3 anos, eu acho. 3 ou 4 anos, se eu não me engano. Que era eu, o John no baixo, o Nersão, o Mike na outra guitarra, o Fer na bateria, que até hoje ele toca, tá no Gambiarras. Boa, Fer. O Pote e o Júlio no vocal. Meu Deus, era um... Era quase um Slipknot, Era quase um Slipknot. Se alguém que tocava bumbo, sei lá. Triângulo. E a gente tocava tipo variado, só que era bem pesado o estilo, sabe? A gente tocava Dimmu Borgir, tocava Motorhead, tocava
Não vou lembrar. Static X. A gente tocava. Não conheço nada dessas coisas. A gente chegou a tirar alguma musiquinha do Pantera, mas claro que Pantera é outro nível já, né? Principalmente pra guitarra solo, eu não tava nessa vibe ainda, se bem que se bem que saiu ainda. Que era uma das músicas mais difíceis de tocar do Pantera e ainda saiu alguma coisinha. Bom, enfim. Eu não sabia o que era harmônico, né? E nas músicas do Pantera, o Jimmy Page faz muito harmônico. E eu achava que era um pedalzinho que você tinha que pisar pra fazer o harmônico, pra fazer aquele... É, exatamente! Você tinha que pisar na hora da nota, tipo que aí um teclado, assim. Ai, gente. Imagina o Léo indo numa loja, eu quero um pedal que faz plim. Gente, não tem como não ter história engraçada num negócio de aprendizagem desse, assim. Gente, tipo, eu nunca tive aula, nunca tive ninguém assim do meu lado pra falar, não, isso é assim, isso não é, isso existe, isso não existe. Meu pai nunca me ensinou violão. Ah, mas seu pai não sabe as coisas de guitarra. Ah, exatamente. Tipo, não culpo ele, mas eu não tive, assim, ninguém do meu lado. Seu pai toca modão, sertanejo. É, ele toca uma coisa bem diferente, é. Bom, fiquei por um tempão ainda nessa banda, uns 3 anos. 2000 anos depois. Logo que eu comecei a tocar guitarra, eu saí da banda do Kaique, que eu tocava trompete, e fui pra banda do Barão, que era a maior fanfarra, assim, uma das maiores do estado. Uma das melhores do estado de São Paulo. Por que você foi pra cima? Você foi selecionado? Não, porque era uma banda maior e eu já não tava conseguia querendo mais desenvolver no Kaique e eu queria algum desafio maior pra minha vida. Entendi. E aí Você que foi atrás. Aí eu descobri que eles participavam de campeonatos, de coisas assim, e eu tinha um tio que tocava lá, o Aginaldo. Acho que você não conhece. E aí eu falei com ele e tal, e ele falou, vou conversar com o maestro, que é o Breguedo. Vou conversar com o maestro e ver o que ele fala. Aí o Breguedo me chamou um dia pra ir lá fazer um teste, fui, fiz o teste e entrei. De cara, assim, sem trompete também. Sem cerimônia, no trompete. Só que aí é vai ter outro rolê do trompete. Aí eu desisti do trompete. Não é que eu desisti, gente. Mas vamos lá, aí eu fui pra banda do Barão, comecei a participar de festivais de fanfarras que tem aí pelo estado todo, eu acho que todo estado tem. E logo que eu entrei, o Barão tinha ficado em 2º lugar estadual, perdido só pra... Do São Paulo, estado inteiro? Sim. Esteiro? Esteira. Tinha ficado em 2ª melhor fanfarra do estado. Nossa. Tinha perdido pra... Eu não lembro se era Progresso ou se era Mauá, que Progresso é a maior do estado, sabe? É que mais tem integrantes. Acho que tinha 200 integrantes na fanfarra. Marchando ao mesmo tempo. E, enfim, eu descobri que existiam esses festivais enquanto eu tava no Kaique ainda, que eu fui participar de, acho que uns 2 ou 3 com o Kaique, porque o Kaique era uma fanfarra pequena. Só que o dia que a gente foi pra Santa Rita do Passa Quatro, se eu não me engano, eu vi as fanfarras e me apaixonei mais ainda por fanfarra. Quando eu vi João 23, quando eu vi, sabe, umas outras fanfarras que são absurdas. De grande e de bonito. De boas, sabe? Aí eu falei, não, mas por que eu não toco numa dessa? Por que eu tô nessa aqui? Nessa ruim aqui. Não é que é ruim, meu. É diferente. Menorzinho, Você tá no fanfarra de uma escola que só tem aluno da escola, praticamente. Entendi. E é tudo novinho, entendeu? Era ensino fundamental aquela escola.